Olá, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, à aula de ontem, tá? Ontem falamos sobre a construção do texto, hoje nós vamos falar sobre a linguagem aplicada no texto, tá? Abram o livro aí na página 66, faremos a página 66, a página 67 e a página 68. Não preciso falar novamente do livro, né? Porque eu já falei no outro vídeo, no vídeo de ontem. Então eu vou ler aí com vocês, tá ok? Isso que eu vou ler, que eu vou falar agora, não tem no livro, tá? De vocês. Então, mas eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque isso pergunta lá no texto, pergunta nas avaliações. Outra coisa que eu vou falar. O ponto participativo não é quem me dá bom dia aqui no grupo, tá? O ponto participativo é quem participa da aula, quem me manda os exercícios, ok? Então, gente, assim, eu não tenho que ficar realmente pedindo para vocês fazerem, porque é algo para vocês, para o futuro de vocês, tá? Nós estamos em casa, estamos nos readaptando, não está sendo fácil também para os professores. Então, para vocês não terem muitas dificuldades na hora da avaliação, estudem, gente. Leiam o livro, façam os exercícios, tá bom? Para chegar na hora da avaliação, vocês fazerem uma boa prova. Vamos lá. Linguagem envolvida. A linguagem utilizada pode variar de acordo com o suporte em que a narrativa de aventura é apresentada. Em livros, por exemplo, predomina a verbal. Já em filmes são importantes também as linguagens visual e sonora. Marca linguística predominante. Prestam bem atenção nisso que eu estou falando. Substantivos que reforçam o campo semântico do espaço da narrativa. Adjetivos que evidenciam os efeitos dos personagens, especialmente para demonstrar a bravura e a coragem do herói. Verbos e pronomes adequados ao foco narrativo escolhido. Verbos de elocução que revelam o modo como cada personagem se expressa. Por exemplo, ele gritou, ele sussurrou e etc. Utilização da pontuação como ponto de exclamação para demonstrar a atenção dos personagens. Prestem bem atenção nisso, porque eu sempre cobro isso na prova, tá bom? Para vocês não terem uma surpresa, ok? Continuando. Vamos lá. A linguagem, eu vou falar exercício, cada item por item. Eu preferi fazer assim porque alguns alunos estão tendo algumas dúvidas, então eu preferi fazer desta forma, tá? Eu vou falar cada item por item, cada exercício por exercício, para não restar nenhuma dúvida. Então, eu vou falando e vou explicando. O vídeo ficará mais longo? Sim, ficará. Mas então, para não ter nenhuma dúvida, eu farei dessa forma porque vai ser melhor, tá bom? Número 1. Releia o trecho em que o narrador descreve o drama que viveu. Era medonha a força das águas. O bote acabou virando e nos lançando todos ao mar. Uma onda violentíssima me engolfou. Desculpa. E enquanto tentava desesperadamente voltar à tona, percebi que a marola havia me aproximado da terra. Usando de todas as minhas forças, nadei na sua direção antes que outra onda pudesse me afastar da costa. Nada percebi de meus companheiros desesperados em salvar a própria vida. O trecho. Letra A. Que palavras e expressões foram empregadas para caracterizar a força das águas, a onda e o estado em que o personagem ficou naquele momento? Vocês vão ler o texto e vão identificar quais foram as palavras e expressões que ele usou e vão colocar aqui na letra A, ok? Letra B. Essas palavras são adjetivos. Isso é uma afirmação, tá bom? Não é uma pergunta. Essas palavras são adjetivos. O que eles enfatizam sobre a situação narrada? O que eles sentem ali quando eles estão narrando? Vocês vão colocar aqui na letra B. Letra C. Em onda violentíssima, o que o uso da palavra destacada provoca no leitor? Se o narrador tivesse escrito onda violenta, o efeito de sentido seria o mesmo? Justifique. Então, o que essa palavra provoca? Né? Violentíssima. Ele quis
Ele não colocou violenta, ele colocou um advérbio, violentíssima. Então, o que essa palavra provoca aí, tá? Vamos lá. Número 2. Observe estas palavras do texto: mar, navio, bote, jangada, banco de areia, corrente marítima, quilha, remos e etc. Letra A. Qual é a relação dessas palavras com o assunto da narrativa? Então, qual é a relação dessas palavras com o assunto? Com o assunto do texto narrado aí, tá? Por que essas palavras se relacionam com o tema da narração, do tema do texto, tá? Vocês vão escrever aí. Letra B. Se a narrativa de aventura tivesse como ambiente a floresta amazônica, quais das palavras a seguir provavelmente seriam encontradas? Aí tem um quadro, né, com as palavras. E o que tem na floresta? Né? Aí vocês vão escrever aqui o que tem na floresta, ok? Essas questões são interpretação de texto, tá? Vocês precisam ler o texto. Quem não lembra, não se recorda, lê o texto novamente para conseguir fazer o exercício. Para guardar, observe a palavra violentíssima. O sufixo íssima dá a ideia de intensidade ao adjetivo. Por isso, quando a situação estiver complicadíssima, fique calmíssimo, tá? Guardem isso aí, porque também é uma resposta de uma questão aqui, tá bom? Então, vocês façam com atenção, perdão, gente, tem a página 68. Letra C. Agora pense em palavras que poderiam ser usadas para caracterizar o ambiente e os personagens numa história sobre uma nave perdida no espaço. O que nos remete ao espaço, né? Vocês vão escrever aí. O que remete ao espaço, tá? As palavras aqui. Número 3, releia. Uma outra onda me jogou contra uns rochedos e por pouco não desmaiei. Num esforço supremo, subi nas pedras segurando-me numas ervas e caí de bruços, enquanto o mar rugia atrás de mim. A expressão em destaque no trecho explora as sensações sonoras produzidas pelo verbo rugir. O que o emprego da personificação enfatiza nesse trecho? O que o emprego do verbo rugir enfatiza? Tá? Tá enfatizando rugir sobre o mar, tá falando sobre o mar. Então, o que ele está falando sobre o mar aí? Usando esse verbo, rugir. Número 4. Releia o trecho. Súbito, a jangada embicou num banco de areia e quase viramos. Assustado, deitei-me de comprido sobre as tábuas e fiquei assim por meia hora, enquanto a maré subia de todo e voltei a flutuar. Agarrei um dos remos e pus furiosamente a remar, dando impulso na direção da voz de um riacho. Letra A. Que palavra anuncia o modo como a jangada embicou? Leia o trecho, tá, gente? Para vocês conseguirem fazer as questões. Letra B. Quais palavras caracterizam as emoções do personagem? Do personagem nesse trecho aqui. Letra C. Quais palavras indicam as ações dos personagens e o tempo em que elas ocorrem? Tá? Quando ocorreram. Entendeu? E vocês vão colocar aí as palavras. Aí, conforme vocês foram colocando as palavras, vocês vão saber em qual tempo elas ocorreram. Ok? Personificação é a atribuição a seres inanimados de ações, qualidades ou sentimentos próprios do ser humano. Ok, gente? Iremos fazer até a página 68, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui. Preferi fazer um por um para ficar melhor aí o entendimento, ok? São esses exercícios sobre interpretação de texto. E é isso, tá bom? Um beijo, boa aula para vocês, se cuidem, não estamos de férias, precisamos ficar em casa, é preciso que vocês entendam isso, tá? Se cada um fizer a sua parte, nós retornaremos mais rápido para a sala de aula. Um beijo, boa aula aí para vocês.